Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia, mais uma noite que estamos aqui para a nossa leitura bíblica diária. E antes de iniciarmos a leitura, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por este privilégio que Ele nos dá de ler a Sua palavra. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que mais uma vez nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, reconhecemos que és o Senhor e te louvamos pelo privilégio, Pai, que nos dás de lermos a Tua palavra e pedimos que pelo Seu Espírito o Senhor se utilize da Sua palavra como espada Tua, Senhor, como diz a Tua própria palavra, e possas moldar, trabalhar o nosso caráter, as nossas emoções, os nossos objetivos, as nossas intenções, Senhor, para que tudo se amolde a conformar-se com a Tua palavra. E é assim, Senhor, que te louvamos e pedimos que todos os que ouvirem, tiverem acesso, Senhor, a esse conteúdo, possa ser ricamente abençoado e incentivado, Senhor, a lerem, a buscarem, para que a partir daí te conheçam, te amem e te desejem, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. E peço que curtam, compartilhem, deem sugestões e eu tenho certeza que Deus os abençoará ricamente. Mas, como nosso objetivo é a leitura bíblica, vamos então ler a palavra de Deus. Hoje nossa leitura começa no capítulo 9 e diz assim a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Dizia-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como vira? E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos.
Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dai glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também de seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas, as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco.
também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. E ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, essa leitura, ela inicia-se dizendo que Jesus viu e observando, não foi uma visão, um ver casual, mas Jesus viu e dá-se a entender que já foi um ver movido de uma ação. Quando diz que viu, dá-se a entender que os discípulos já perceberam, entenderam que Jesus já ia mover-se em ação a respeito daquele que tinha visualizado. Tanto que eles fazem uma pergunta: quem pecou, este ou seus pais? E depois que Jesus dá a resposta, já mostra ele na ação. Tendo dito isso, ou seja, dado a resposta que os discípulos perguntaram, ele cuspiu, fez o lodo na terra. E aí inicia-se o diálogo. Outra coisa interessante é que Jesus manda ele ir lavar-se no tanque de Siloé. Aqui no texto não diz se ou quem foi que acompanhou o cego até o tanque de Siloé. Mas fato é, ele era cego. Ele provavelmente foi acompanhado por alguém até o tanque de Siloé,
onde se lavou. Perceba como é interessante a leitura, analisando os pormenores que envolve a circunstância. E então inicia-se a fala dos vizinhos, perguntando se era ele. Uns diziam outros diziam parece, mas eu sempre digo que o interessante é o que eu digo de mim mesmo, é o que você diz de você mesmo, e não o que os outros dizem. É bom a gente ouvir, por exemplo, as pessoas falam de Deus, é bom a gente reunir informações a respeito de Deus, mas a gente tem que ouvir o que o próprio Deus diz de si mesmo, e não o que as pessoas saem dizendo. Tanto que hoje a gente vê aí o nosso país, por exemplo, numa situação tão delicada, onde as pessoas creem em tanta coisa, em cada coisa, mas elas não querem observar o que Deus diz de si mesmo, querem acreditar o que os pais disseram, o que a sociedade diz, o que uma tradição diz, o que uma religião diz, mas a gente tem que ir e crer em Deus da forma que Deus diz que é, e não da forma que as pessoas dizem que é. E o cego diz, sou eu. Aí começam as perguntas, levaram para os fariseus, como os fariseus em toda a história, em todo o livro está sempre presente, e faz as perguntas, chama os pais, pergunta aos pais. Aí a informação aqui bem interessante, que depois João disse que foi por causa disso, no versículo 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Veja que a fala anterior ao versículo 22 é uma fala medrosa. Eles falaram aquilo, não era uma fala normal, era uma fala medrosa. Aí João acrescenta, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque os judeus já tinham resolvido que se alguém declarasse publicamente lá na sinagoga ou em outro lugar que Jesus era o Cristo, era para ser expulso da sinagoga. E eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Aí eles chamam mais uma vez, conversam, o cego dá uma lição extraordinária, tanto que eles mesmos dizem, você é todo nascido em pecado, fazendo um mau juízo do rapaz, e quer nos ensinar, e realmente ele tinha muito para ensinar eles, muito. Aí continua a conversa, e por fim Jesus mais uma vez se apresenta depois que ele é expulso, e se apresenta e ele crê e adora a Jesus. O capítulo 10 inicia-se com esse texto bem conhecido, que é Jesus dizendo que é o bom pastor. Talvez aqui esteja uma interpretação do Salmo 23. Na primeira apresentação, nem os discípulos entenderam o que Jesus quis dizer. O versículo 5 diz isso, né? Ou melhor, o versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Aí Jesus depois foi, pormenorizou, né? Explicou de uma forma bem detalhada. E a partir do versículo 22, do capítulo 10, já inicia-se outra descrição de outra festa, que era a festa da dedicação, e uma informação interessante, que era inverno, né? Diz que era inverno. Aí diz que Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão, veja um lugar específico, e diz que os judeus o rodearam e quase que o intimaram, diga, confessa abertamente, você é ou não é o Cristo? E Jesus, de uma forma indireta, como sempre, diz, eu já disse, mas vocês não querem acreditar. E diz ali mais uma vez, se declarando filho de Deus, dizendo que ele e o Pai é um. E mais uma vez os judeus pegam em pedra para apedrejarem ele. E assim conclui-se a nossa leitura de hoje. Mais uma vez, afirmo com essa ênfase que a Bíblia é a palavra de Deus
mas nela há falas de diversas pessoas. E isto não quer dizer que tira a inspiração. Deus inspirou o autor, mas as falas são diversas. Há falas de homens, a fala do próprio Jesus, a fala do próprio narrador, que no caso é João, a fala de fariseus, filhos e pais, como foi o caso aqui do cego e seus pais, dos vizinhos do cego. Há falas diversas. A gente precisa atentar a isso. Se a gente atentar a isso, a gente terá uma leitura mais compreensiva e mais rica. E assim eu peço mais uma vez que curtam, compartilhem, comentem, deem sugestões e Deus abençoe a todos ricamente. Pai, é no nome de Jesus que eu quero, Senhor, te louvar, te exaltar, te engrandecer e mais uma vez agradecer por esta leitura, Senhor, que fizemos no capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de João, Senhor, o Evangelho de João. Pai, ajude-nos a entender as verdades da Tua Palavra, ajude-nos a desfrutar e extrair as lições contidas, Senhor, tanto na questão na vida do cego, dos seus pais, dos fariseus, os Teus discípulos em torno de toda esta questão, Senhor. Ajude-nos a extrairmos as lições para a nossa vida, aplicarmos a nossa vida. Ajude-nos a ler e viver a cena como se estivéssemos lá, Senhor, vendo os pormenores, quem sabe o passo a passo, a ansiedade deste cego, até chegar no tanque, Senhor, de Siloé, lavar os olhos, quem sabe quais eram os discípulos que estavam ali o acompanhando e viu a alegria, Senhor, quando ele lavou e começou a enxergar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por esses milagres. Obrigado por esses exemplos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Receba a nossa gratidão pela Sua Palavra. Oh, grande Deus. E ajude também aqueles que ainda hoje agem como os fariseus, Senhor. Oh, Pai, sem acreditar, sem querer, de fato, promover mudança na vida de outros. Senhor, expulsando, Senhor, as pessoas, como aconteceu ali com os pais, simplesmente porque estavam transmitindo uma verdade. Ó grandioso Deus, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós, da nossa geração. Ajude, Senhor, ajude aqueles homens que... ajude a nós a entendermos, como os discípulos que não entenderam quando o Senhor falou que era o bom pastor, que era a porta, Pai. Mas depois o Senhor, de forma pormenorizada, o explicou. Ajude também, explique-nos, ensine-nos para que compreendamos. O Senhor sabe que temos o entendimento endurecido, Senhor, manchado pela influência desta má sociedade. Pai, em nome de Jesus, ajude para que não sejamos como aqueles fariseus incrédulos que te cercaram, Senhor, para perguntar se o Senhor era o Cristo, mesmo o Senhor já tendo dado tantas provas. Ó grandioso Deus, que a gente possa desfrutar de Ti e de toda a revelação que a Tua Palavra diz de Ti mesmo. Em nome de Jesus, é assim que eu te peço, Senhor, por mim e por todos aqueles que ouvirão, Senhor, terão acesso a esse conteúdo, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.